Vamos lá resolver juntos essa questão de teoria do texto do Enem 2018? A gente começa ali pela perigrafia e a gente tem um texto do Guimarães Rosa, do Graciliano Ramos, que é infância, tá? Vamos lá pra gente ver direitinho esse excerto e entender melhor o que a questão busca da gente. Certa vez, minha mãe surrou-me com uma corda nodosa que me pintou as costas de manchas sangrentas. Moído, virando a cabeça com dificuldade, eu distinguia nas costelas grandes lanhos vermelhos. Deitaram-me, enrolaram-me em panos molhados com água e sal e houve uma discussão na família. Minha avó, que nos visitava, condenou o procedimento da filha e esta afligiu-se. Irritada, feriram-me à toa sem querer. Não guardei ódio da minha mãe. O culpado era o nó. Então vamos lá. Num texto narrativo, a sequência de fatos contribui para a progressão temática. Então eu tenho primeiro uma coisa, depois outra coisa, depois outra coisa. E no fragmento esse processo é indicado pela. Galera, basicamente, o que nesse texto contribui para a progressão temática, contribui para a progressão entre ideias. Letra A. Alternância de pessoas do discurso que determinam o foco narrativo. O que é uma alternância entre pessoas do discurso? Alternância entre pessoas do discurso é alternância em relação a quem fala. Então, fulano disse... E Cicrano respondeu. E eu, observando aquela cena, comentei também. Pelo contrário, gente, aqui a gente tem um narrador, que é um narrador em primeira pessoa, que não está alternando a pessoa do discurso. Apesar de ele falar dele mesmo, da avó e da mãe, de outras pessoas da família, a pessoa do discurso continua sendo o eu, o narrador, que é o narrador personagem, tá? Então, cuidado, aqui a gente tem um distrator de interpretação indevida. Letra B. Utilização de formas verbais que marcam tempos narrativos variados. E aqui, galera, a gente tem um gabarito. No texto, a gente tem uma utilização de formas verbais que vão mostrando pra gente que os eventos, eles vão acontecendo e eles têm uma relação de temporalidade. Um acontece antes, o outro acontece depois, né? As formas verbais aqui, a grande maioria deles está num pretérito perfeito, então ela surrou, ela pintou, né? Ali depois eu tenho deitaram-me, enrolaram-me, então eu tenho o pretérito que é utilizado ali, né? E aí a gente tem o pretérito imperfeito também, por exemplo, em distinguia, tá? Lá no final a gente usa um pretérito que é o pretérito mais que perfeito, que é o ferira-me à toa, ou seja, ela me feriu antes de alguma situação acontecer, né? À toa, tá? O que é interessante a gente avaliar? Apesar de a gente ter só um tempo verbal, que é o pretérito, que vai variar nos aspectos, mais que perfeito, perfeito e imperfeito, as formas verbais, elas vão marcando os tempos narrativos variados. Como assim, Bela, tempo narrativo? Tempo narrativo e tempo verbal são coisas diferentes, tá? O tempo narrativo é a ideia do que aconteceu antes do que foi acontecendo em seguida. Então, de fato, o uso desses verbos vai demarcando essa sequência de ações, o que se prolongou, o que foi pontual no passado, o que aconteceu num passado antes de um passado, que vão identificar o que aconteceu primeiro. Primeiro, houve a surra. Depois, as costas ficaram manchadas de sangue. Depois, a avó desse menino criticou a mãe. Depois, a mãe ficou com a consciência pesada. Então, eu consigo identificar essa relação verbal. Tá? Letra C. Indeterminação dos sujeitos de ações que caracterizam os eventos narrados. Gente, os sujeitos, eles não estão indeterminados, né? Pelo contrário, a gente sabe quem realiza cada ação. A mãe surra na dor, a avó condena, a mãe se aflige, tá? Letra D. Justaposição de frases que relacionam semanticamente os acontecimentos narrados. O que é uma justaposição de frase? É quando uma frase está justaposta à outra. Acontece isso aqui? Gente, acontece, né? Então, eu tenho frases curtas que vão se justapondo aqui. Só que ela, né, a justaposição, não é um aspecto mais saliente para indicar a progressão temática. Uma justaposição, gente, ela não indica por si só uma progressão de alguma coisa. Eu basicamente preciso ter dentro dessa justaposição uma passagem de tempo, uma passagem de tema, para poder ter de fato essa questão dessa progressão. Por exemplo, se eu tiver simplesmente uma justaposição de eu gosto de vermelho, eu gosto de branco, eu gosto de azul, eu gosto de chocolate, eu gosto de vistas bonitas, eu gosto de cachoeira. Eu tô falando de várias coisas do que eu gosto, mas eu não tenho uma progressão entre elas, percebe? A justaposição somente, ela não contribui para o processo de progressão temática. O que contribui nesse caso aqui é o uso, então, dos verbos no pretérito. E a letra E, recorrência de expressões adverbiais que organizam temporalmente a narrativa. O que é uma expressão adverbial? Uma expressão adverbial são termos que vão nos demarcar no tempo. Então, antes disso, depois disso, outrora, tá?
Então, aqui a gente não tem, né, expressões adverbiais de organização do tempo da narrativa, tá? O texto ele não tem isso em relação a uma frequência principal. O que a frequência principal marca pra gente é o uso desses verbos e a organização da narrativa, ok? Gabarito, então, letra B. E, gente, questão de nível difícil, né? Questão que precisa de um paninho pra manga, mas eu espero que vocês tenham entendido a resolução. Um beijo, a gente vai ficando por aqui e até a nossa próxima resolução juntos. Tchau, tchau!